Olá pessoal, Lídia, Joana, uma boa noite para vocês. Boa noite, Paulo Henrique. Eu não sei se vocês chegaram a ver o recadinho que eu deixei aí, mas nós tivemos um contratempo aqui no trabalho, então por isso que nós estamos iniciando um pouquinho mais tarde, tá? Mas nós não vamos deixar de fazer a nossa leitura, os nossos estudos. Paulo, até que enfim, a gente realmente fica um pouquinho triste exatamente de ter atrasado. Não, Joana, é que o problema foi justamente no trabalho. Então vocês podem até ver que até o cenário está um pouquinho diferente hoje, tá? Então uma boa noite para vocês, doutor Claudionora, Andréia, Joana, Ana Lúcia, Silvano. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês para os nossos estudos diários, né? É bom, e sem prejuízos, infelizmente, igual eu falei, são contratempos, não esperávamos e nem gostaríamos, mas faz parte. Vou só esperar então mais alguns segundinhos para o pessoal aí ir chegando, para a gente já fazer a nossa prece, para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje. Hoje é dia de nós darmos sequência ao estudo da Gênese. Boa noite, Michele, Gabriel também. Nós fazemos o estudo da Gênese. A gente vai fechar, nós vamos encerrar o nosso capítulo sobre a uranografia geral hoje. Boa noite, Tuca, boa noite, Luzia, seja bem-vinda. Então a gente vai fazer esse fechamento dessa parte da uranografia geral. Se der, a gente até inicia pelo menos os títulos do esboço geológico da Terra, que é o próximo capítulo, a nossa próxima meta. Boa noite, Natália. Então, estou vendo que assim, muitos já entraram. Eu sei que por conta desse contratempo, talvez alguns não consigam, talvez até mesmo entrar, ou entraram e tiveram que sair e não conseguiram. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa prece inicial então. Convido a todos vocês agora nesse instante para elevar o pensamento, buscar se concentrar nos nossos estudos, concentrar na nossa família, na nossa família corporal, nesta família que se formou aqui com esses nossos estudos, na espiritualidade, sobretudo no seu anjo guardião, aquele espírito amigo que foi designado para te acompanhar nesta existência. No nosso mestre amado e querido Jesus, que comandou a falange de espíritos que trouxe a Kardec essas informações que nós estamos discutindo e conversando. E a Deus, concentração total no nosso Criador, para que nós possamos nesses estudos entendermos a obra da criação. A Gênese nos mostra exatamente isso, e nós só vamos conseguir entender a obra da criação quando nos aproximarmos cada vez mais de Deus, quando nos aproximarmos dos objetivos divinos, e sobretudo, quando nós nos despirmos um pouco mais desta matéria que ainda nos prende, para atingirmos, através de uma visão espiritual, uma noção maior do todo que é este universo infinito. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, as nossas desculpas pelo pequeno atraso. E vamos lá. Como nós estávamos estudando a parte final deste capítulo sobre a uranografia geral, vai trazer para nós até já vimos um pouquinho daquele título, A Vida Universal. E eu achei bem interessante quando nós estávamos estudando esta vida universal, e teve diversas pessoas que fizeram também os seus comentários, da importância justamente desta integração que existe no universo e que infelizmente muitos de nós não conseguimos ainda analisar, não conseguimos valorizar e sequer
posso dizer com muita tranquilidade, exatamente por conta do nível de consciência da grande maioria da humanidade, sequer as pessoas conseguem ter uma análise ou fazer uma análise desta vida como um universo. Nós estamos muito acostumados a olhar apenas e tão somente para nós mesmos. Nós estamos acostumados a ver ou a enxergar apenas e tão somente o nosso próprio umbigo. Por isso nós somos seres ainda muito egoístas. Vamos utilizar essa palavra, eu não gosto de utilizá-la sem uma explicação, mas eu acho que aqui vai ficar fácil para vocês conseguirem entender estes aspectos. Mas nesta nossa visão egoísta, a gente não consegue enxergar além do nosso próprio, às vezes nosso próprio nariz, um palmo na frente do nariz. Não conseguimos enxergar até mesmo dentro do nosso lar uma vida universal, uma vida coletiva. Às vezes nós enxergamos apenas e tão somente a vida pessoal. Por isso nós temos esta triste mania de culparmos os outros por aquilo que nos acontece. Por quê? Porque a gente enxerga apenas e tão somente a nós mesmos. Então, quando a gente viu e estudou este aspecto ou este título da vida universal, é interessante como que Galileu vai colocando aqui para nós que nós exercemos influência no universo inteiro. E quando ele lá de Capela consegue observar, ou quando os habitantes de Capela conseguem observar um fato que está ocorrendo aqui, e passam inclusive a vibrar para que as energias e as vibrações positivas cheguem a este planeta, ao nosso planeta, a gente vai percebendo sim que a vida ela tem uma amplitude, ela é universal. Todos nós somos filhos de Deus, independentemente do planeta onde estivermos vivendo, independentemente do sistema a qual nós façamos parte. A vida ela é sempre universal. Quando Deus criou todos os espíritos, Ele criou todos os espíritos de forma igual. Quando Deus criou o princípio material ou o fluido universal, ele é um fluido universal que vai servir para todos os planetas, para todas as galáxias. Então, existe uma ligação, um vínculo muito forte entre todos nós. O que nós precisamos é justamente o quê? O que nós precisamos é sair um pouquinho desta visão limitada que nós possuímos, sair um pouquinho da nossa própria pequenez material e começarmos a enxergar um pouco mais do plano espiritual, ou ter uma visão espiritualizada. Esse é o objetivo da criatura, buscar a sua espiritualização, que a gente vai conseguir através de um processo de conscientização. A gente encaminhou, pelo menos para algumas pessoas que nós temos o contato, o WhatsApp, vocês viram, nós encaminhamos um vídeo aí que o Cortella faz, desses assuntos que nós estamos estudando na Gênese. A gente vai percebendo a nossa pequenez, e a gente percebe a nossa pequenez, e ao invés de nós ampliarmos a nossa visão para enxergarmos o todo, a gente ainda teima em querer ficar vivendo no nosso mundinho e se esquecendo de que nós somos ou fomos criados para crescer e para alçarmos voos mais altos, e não para ficar nesse nosso mundinho, nessa nossa vida pequenina. Então, este tópico que nós vimos da vida universal, eu achei interessante, e por isso iniciamos os nossos comentários de hoje exatamente por ele. O próximo e o último título que nós vamos estudar dentro dessa uranografia geral é a diversidade dos mundos. E é interessante que Galileu vai iniciar ali esse trecho da mesma forma que nós já conversamos aqui alguns dias atrás, que Emmanuel fez com o Chico. Quando o Chico ali fez alguns questionamentos, Emmanuel falou: Chico, vem cá. Pegou o Chico e espiritualmente saiu com ele para fazer uma viagem. Elevou-se mais ou menos aí a altura que dava para ele enxergar o nosso planeta, depois elevou-se mais um pouquinho para ele enxergar os outros planetas vizinhos, e foi levando, até que Chico falou: opa, para, Emmanuel, não aguento mais, deixa eu voltar para minha casa, eu quero voltar para minha cozinha e quero tomar o meu cafezinho.
Exatamente o Chico, com toda a sua evolução, mostrando para nós que nós não estamos ainda preparados para o macro, que nós não estamos preparados para o grande. E Galileu vai exatamente utilizar desse mesmo artifício. Ele vai começar o seu texto conversando com o médium e falando com o médium: você lembra quando a gente saiu e viajamos juntos pelo espaço, justamente para que você conhecesse e visse um pouco dessa sucessão dos mundos, da sucessão dos sóis, dessa grande harmonia e equilíbrio que regem o universo. E é interessante que ele coloca justamente dessa forma. E eu lembrei na hora: olha o que aconteceu com o Emmanuel e o Chico, né? Então Galileu vai falar dessa diversidade universal, mas é o seguinte, ele vai chamar atenção para nós que mesmo diante de toda dessa diversidade universal, que a gente já explica, nós não podemos nos distanciarmos daquele princípio que ele chama da unidade. Bom, eu sei que muitos de vocês não têm aí conhecimentos sobre numerologias, e todos aqueles que estudam um pouquinho de numerologia, sempre partimos da unidade. E por mais que você vá estudando outros títulos, outros números, você tende a sempre voltar para a unidade. Olha para vocês verem que interessante. Por quê? Porque da unidade surgiu tudo, e tudo tende a voltar para a unidade. Por quê? Porque Deus é o início e o fim. Então nós temos uma diversidade. E o que ele vai falar dessa diversidade? A diversidade dos mundos, gente, nada mais é do que a característica que cada um dos mundos, dentro dessa uranografia geral que envolve os universos, possui. Características que, como nós já vimos mais no início desses estudos, todos os planetas eles foram moldados, podemos assim dizer, por engenheiros celestes. Eles foram moldados por co-criadores em plano maior e em plano menor, que foram ali estudando diante dos seus próprios conhecimentos, estudando a manipulação do fluido universal para permitir a vida em cada globo. Nós temos a nossa. Não podemos nos esquecer que o nosso Sol é um dos menores, é um Sol conhecido como de quinta grandeza, nós já vimos, e o vídeo que alguns tiveram a oportunidade de ver, depois eu quero ver se eu consigo compartilhar na página também da Aliança Municipal Espírita, para aqueles que não tiveram oportunidade de ver. É um vídeo muito curtinho, tá? Eu recebi hoje, então eu fui repassando, inclusive foi o nosso amigo Claudionor que nos mandou esse vídeo, e aí eu fui repassando para os contatos. Mas como a gente pôde perceber, o nosso Sol, ele é pequenino, ele é minúsculo, então ele vai proporcionar determinadas energias e vibrações de acordo com a sua própria constituição. Se a gente for para outros mundos, nós vamos identificar características diferentes, como nós vimos aqui no próprio estudo da uranografia geral, que determinadas forças e leis que vão estar presentes ou que vão reger outros mundos, inclusive vizinhos nossos, eles serão diferentes por conta da distância que eles estão do nosso próprio Sol e por conta de outras características. Então o que Galileu chama a atenção é exatamente essa: nós vamos ter uma diversidade enorme de mundos, mas todos partem de uma unidade, e esta unidade, ela leva a harmonia e o equilíbrio para todos esses planetas, para todos estes globos. E interessante que ele coloca da seguinte forma, até bem poética, né? Que povoa de seres vivos um mundo imenso com a mesma facilidade que você pegar um ovo de uma borboleta. Quando você abre o ovo de uma borboleta, expressão utilizada na Gênese por Galileu. Então, do mesmo forma que você vai gerar uma borboleta, nessa imensidade, nessa criação, todos os mundos são povoados de seres humanos
com base na mesma harmonia. É o princípio da unidade. Então são diversidades que não afetam unidades. E aí é interessante também que ele vai dizer para nós a própria questão dos reinos. Sim, nós estamos acostumados com quais reinos? Nós estamos acostumados com o reino mineral, vegetal e o animal. É o que está presente na nossa vida, o que está presente no nosso planeta. Mas muitos outros globos possuem outros reinos diferentes, distintos. E aí eu não vou nem me atrever a falar alguma coisa ou citar algum exemplo de um outro tipo de reino. Por quê? Porque nós também estamos aqui limitados pela própria matéria. Então, outros mundos, por isso que ele fala da diversidade, outros mundos, a constituição será diferente, mas obedecendo sempre à unidade. Por isso, gente, nós voltamos um pouquinho no nosso título anterior. E no nosso título anterior, quando a gente estava falando sobre a vida universal, nós falamos também dessa necessidade de nos despirmos dos preconceitos que infelizmente ainda nos envolve. Nos despirmos desta prisão que a matéria nos impõe. E ainda que nós não tenhamos uma possibilidade que seja mínima de visualizar essas diferenças e diversidades dos mundos, nós poderemos com muita tranquilidade, com a nossa essência espiritual ou através da nossa essência espiritual, vislumbrar um Deus maior do que aquele que os homens criaram. É interessante essa frase que alguns filósofos dizem. Já vi também ser abordada nos livros de Augusto Cury, mas, salvo engano, Voltaire foi um dos que chegou a falar que ele não acredita no Deus criado pelos homens, mas ele acredita num Deus, este sim, que criou os homens. Aí vejam, é realmente diferente. O Deus que os homens criaram do Deus que criou os homens. Então, é interessante, e para nós viajarmos um pouquinho nessas diversidades, tanto na vida universal quanto nas diversidades do mundo, a gente precisa se despir exatamente destes preconceitos. E uma das coisas que a gente está querendo exatamente fazer nesses nossos estudos é proporcionar a vocês, não aquela viagem ilusória, não é isso. Nós não estamos querendo trabalhar com ilusão, absolutamente. O que nós estamos querendo é exatamente proporcionar a todos, em especial aqueles que não têm o conhecimento desta obra da doutrina espírita, mas proporcionar-lhes subsídios para que vocês possam encontrar este Deus dentro de cada um de vocês, mas encontrar um Deus com uma visão bem mais ampliada, com uma visão maior do que aquela que nós estamos acostumados. Até mesmo porque, peguemos Jesus, o ser mais perfeito que pisou no nosso planeta. Quantas informações ele nos trouxe. E mesmo com essas informações, os homens ainda criaram um Deus de acordo com a sua visão. Livrarmos desses arquétipos coletivos é a nossa função. E só vamos conseguir com conhecimento. E o conhecimento que nós estamos trabalhando juntos. Ok? Então esses foram os dois últimos títulos deste capítulo da uranografia geral. E aí a gente vai passar para o capítulo 7º. Eu sei que está no finalzinho aqui dos nossos estudos. A gente vai apenas e tão somente citar e, se possível, aqui fazer um breve resumo do que diz o capítulo 7º. E aí depois nós vamos trabalhar item por item deste capítulo. Fiquem tranquilos. Nós vamos fazer uma leitura bem tranquila e lenta para nós conseguirmos entender completamente este esboço geológico da Terra. Primeiramente, para nós falarmos em esboço geológico da Terra, e aí vocês sabem, a gente gosta de começar a trabalhar inclusive com o próprio título, eu preciso saber o que é a geologia. Por quê? Se eu estou falando em esboço geológico, eu estou falando o quê?
num retrato, ou pelo menos num desenho, em algo que eu tenho que, nesse esboço, que foi ali mais ou menos planejado, que serviu de planta, tá? Para a Terra. Só que é um esboço ligado a esta geologia. O nosso professor Paulo Henrique poderia falar muito melhor para nós, inclusive no que diz respeito a esses aspectos, porque ele é profissional também dessa área. Mas só para a gente ter uma ideia, a geologia é justamente uma ciência, e aí está vendo o porquê que o Espiritismo só poderia ter vindo depois do desenvolvimento das ciências. A geologia é uma ciência do século XIX, e ela veio exatamente lançar luz para nós sobre a criação, em especial a nossa própria criação, a criação do nosso planeta e dos seres vivos que também fazem parte dessa criação. E a geologia, ela vai apresentar para nós dados, vamos assim dizer, matemáticos, dados técnicos, lógicos, poderíamos dizer até precisos, ou quase, por conta da falibilidade do ser humano, precisos quanto aos períodos de formação da Terra. Então a geologia, ela é responsável para estudar o nosso planeta e, sobretudo, uma das coisas que a gente vai falar são das camadas geológicas que vão atestar para nós, por exemplo, a idade do nosso planeta. Então a geologia é a ciência que se ocupa desses estudos, do processo aí, vamos dizer, de formação da Terra, tá? E a gente vai falar mais nisso, principalmente quando nós estivermos já no primeiro título. Então, quando o título do capítulo vai falar do esboço geológico da Terra, é exatamente este processo de formação pelos quais nós passamos. Até mesmo porque, como a gente já viu em outras obras, sobretudo no Livro dos Espíritos, nós não estamos simplesmente fugindo do criacionismo que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia diz que Deus criou o universo, ou que Deus criou o mundo, de acordo com as traduções, em 6 dias. Nós já vimos isso lá, que esses 6 dias pode ser entendido como 6 períodos. E é exatamente o que nós vamos ver nesse capítulo. A gente vai ver esses períodos geológicos, o que é de uma forma genérica. Depois a gente vai ver o estado primitivo, né? Depois nós vamos ver o estado primitivo. O estado primitivo a gente já sabe mais ou menos o que é, né? Um mundo normal e primitivo. Depois a gente vai ver os períodos de formação da própria Terra, que é o período primário. Depois tivemos um período de transição, o período secundário, o terciário, o diluviano e o pós-diluviano ou atual, que vai culminar com o nascimento do homem. Então, estes são os temas que nós vamos tratar neste capítulo. Só preciso dar uma olhada na hora aqui para que eu não avance demais. Bom, vamos lá então tentar identificar um pouquinho, em breves palavras, esses períodos geológicos. Então a gente vai ver, exatamente comparando com a Bíblia dos 6 dias, estes 6 períodos. O primeiro deles é o período primário, tá? Esse período primário é exatamente aquele onde todo o processo se iniciou. A gente já viu aqui na Gênesis como é que foi esse processo de formação. Havendo necessidade, a gente vai voltar a falar deles. Mas eu acho interessante uma colocação que o Severino Celestino fez exatamente num seminário, colocando ali algumas palavras, algumas expressões sobre este processo da criação, até para a gente entender o que a ciência nos diz, né? Porque na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então a gente vai perceber que nesse primeiro dia foi justamente esse trabalho dos co-criadores em plano maior para iniciar esse processo, pelo menos de desprendimento dessa partícula que depois de um certo período ela começa a se formar e principalmente com seus movimentos ela se forma da maneira como nós a vemos hoje.
E a gente sabe que este movimento é um movimento circular, até mesmo porque nós temos um centro e nós giramos ao redor deste centro, a força de atração vai mantendo, e nesse processo giratório a tendência é tomarmos justamente essa forma. Então o período primário vai falar sobre isso, e em especial sobre o verbo criador. Lógico, Deus disse: faça-se. No início tudo foi feito. O verbo é algo fantástico que a gente vê, inclusive João começa lá o seu evangelho exatamente dessa forma: no princípio era o verbo, e o verbo, e aí vamos dar sequência. Tudo bem, em relação a Jesus, se fez carne, mas em relação ao planeta, o verbo criou o planeta onde nós estamos hoje tendo como morada, tá? Então este é o período primário. Depois nós vamos ter um período de transição, e esse período de transição é aquele período de acomodação, pelo menos das principais forças, para o início da própria criação. E o mais interessante, repito, a gente só vai fazer aqui rapidamente assim alguma informação básica, e esse período de transição, eu gosto de falar dele citando aqueles mundos transitórios que Kardec coloca lá no livro dos Espíritos, que muitas pessoas não conseguem entender o seu verdadeiro significado. E esses mundos transitórios, gente, é justamente esses mundos, do ponto de vista moral, tá? São esses mundos onde o planeta ainda não estando em formação, ele não está sendo habitado, ele pode servir de morada para determinados espíritos, para um spa ou para fazer um estágio, tá? Então, só para uma pequena analogia, depois dessa fase primária, aí vem essa fase de transição, que a gente vai ver depois como que a Bíblia traz, mas é justamente esse processo da separação. Na Bíblia diz: separou as águas do céu das águas da terra, ou seja, nós já nos desprendemos e já começamos a formar. E é exatamente nesse período que começa a evaporação das águas, as constantes chuvas, e aí começa a surgir. Por quê? Porque o nosso planeta envolvido em vapor, aí vai começar com as chuvas a diminuir, a assentar, vamos assim dizer, a poeira, e a luz começa a surgir. Ou seja, o sol começa a deixar com que seus raios, ou melhor, os raios do sol começam a penetrar a atmosfera terrestre. É realmente poético e fantástico. Depois vem um período secundário. Nesse período secundário é exatamente ainda nesse processo de formação, porque nós demoramos muito tempo para nos formarmos, nós começamos a ter aquela separação dos continentes, os oceanos, onde vai haver aquela separação das águas, e o Kardec vai dizer para nós que ali começa também o surgimento dos primeiros animais, daqueles animais que se adaptaram apenas e tão somente por um período, e depois eles desapareceram da face da terra. Ele vai dizer, inclusive, que é exatamente a era dos dinossauros, foi neste período secundário. E a gente vai falar e trazer, inclusive, alguns dados estatísticos, alguns dados científicos, nos informando há quantos milhões de anos esses dinossauros viveram aqui entre nós. Depois nós vamos ter o período terciário. Nesta segunda etapa, seria justamente, segundo a Bíblia, segunda etapa, nesse período, seria justamente, já estamos no quarto período, a construção dos astros e aquela separação de dia e de noite. De novo, nesse processo de transformação, nesse processo melhor de formação, nós temos já os nossos satélites, ou o nosso satélite principal, as forças e as leis vão realmente se adequando e os seus giros vão ficando cada vez mais uniformes. Tá? Por quê? Por conta desse resfriamento, nós vamos atingindo um ponto de solidificação, onde as mudanças serão bem menores, como a gente já viu em outras partes, e aí nós vamos estabelecendo de uma forma mais precisa as nossas estações do ano, pelo movimento que nós fazemos ao redor do Sol, a questão do dia e da noite, pelos movimentos que nós vamos fazendo
que a lua vai fazendo ao redor, que a terra vai fazendo ao redor de si mesmo, tá? Então são justamente neste período. E neste período Kardec vai trazer para nós aqui neste capítulo que a vida animal ela vai ficando um pouco mais difícil, e aí vão surgindo os fósseis e os primeiros grandes mamíferos da criação. E aí já passamos justamente tanto da vegetal, do reino vegetal para o reino animal, tudo isso preparatório. E aí vem o quinto período, que seria o período diluviano, e nessa quinta etapa é justamente quando teriam sido criados os animais terrestres, segundo o texto bíblico. Mas Kardec vai falar para nós que vai ser algo um pouquinho diferente nessa constituição, que nós vamos identificando melhor as nossas próprias planícies, as nossas rochas, e aí a gente vai ver o que a geologia hoje humana vai trazendo para nós sobre esse período de formação, quando que aconteceram. Por quê? Porque a gente vai ver nesse esboço geológico como que nós podemos datar, ainda que de uma forma não muito precisa, porque nossos dados podem ser falíveis, mas o surgimento, por exemplo, das montanhas, das próprias planícies, tá? A gente vai ver. E nesse período diluviano, a gente vai ver a grande influência que as águas exercem sobre isso, tanto na formação e criação das planícies, quanto na formação das próprias montanhas. E enfim, o sexto período, que seria o sexto dia da criação, é o período pós-diluviano ou atual, que é exatamente aquele onde Deus teria dito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que coisa boa e que coisa interessante, né? Então a gente vai ver, nós vamos identificar tudo isso dentro dos nossos estudos, ok? Então isso foi o que nós preparamos para este dia, no estudo da Gênese. Fechamos aquele primeiro capítulo e já falamos um pouquinho desses títulos, e aí na sequência nós vamos estudar cada um deles separadamente, explicando melhor cada uma dessas etapas. Gente, mais uma vez agradeço muito a todos vocês, principalmente o carinho e a compreensão. Mais uma vez peço desculpas pelo nosso atraso de hoje, tá? E que a espiritualidade continue derramando sobre todos nós essas bênçãos maravilhosas. Porventura, aqueles que entraram depois, se tiverem alguma dificuldade até na localização desse vídeo, façam um contato comigo, que depois eu encaminho para vocês. Eu já falei para muitos aí que eu tenho uma página no YouTube, onde eu vou colocando todos esses vídeos lá, para ficar mais fácil depois o acesso, ok? Então, eu sei que alguns tiveram dificuldade em entrar por conta desse nosso atraso, mas esperamos que não aconteça em outras oportunidades. Muito obrigado a todos, muita paz a todos vocês e uma excelente noite. Que assim seja.